O processo descreve realmente o processo de construção do quadro. É óbvio que futuramente poderemos tomando o devido cuidado, incorporar ao processo de desenvolvimento. Sugiro isso não ser feito de imediato, ou talvez não fazê-lo, pois não podemos pedir que um ícone de rock seja presente em uma cerimônia de chá. Seria dar mais a um processo bem mais livre. Estamos cientes que, de uma forma ou de outra, todas as empresas ou setores que desenvolvem software criam seus pré-projetos. O que estamos, sim, sugerindo é o uso do quadro de software como guia para essa construção e também como linguagem comum, não por estética, e sim por eficiência e inovação. A atitude de design implica em manter o foco na tangibilidade do software. Não estamos interessados nos detalhes, nem temos compromisso com ideias pré-concebidas. Vamos produzir o melhor, mas precisamos ver este melhor antes de construí-lo, mesmo que seja no formato de rascunho, como um elefante. Precisamos aceitar, e o processo de hesitação é um processo psicologicamente difícil, pois representa uma vitória, mas sempre é visto como uma derrota pela maioria das pessoas. Que no início, ou seja, precisamos aceitar que no início de um software estamos na fase de incerteza, como mostra o slide. Nossas técnicas de requisitos, protótipos, processos, BPM nesse caso aqui, não devem ser aplicados tão cedo. É necessário um período de compreensão para eliminarmos as incertezas. O processo de desenvolvimento tradicional deve começar somente após sairmos desse período de incertezas. A atitude design deve ganhar vida através dos passos descritos nesse slide. Compreender, simular, prototipar e só após implementar. Passe o olho aí nos principais pontos. Em termos de fases, o processo do SMG pode ser dividido em 5 fases. Mobilização, preparamos o cenário. Na compreensão, imergimos. No design, interagimos e questionamos. Na implementação, executamos. No gerenciamento, executamos também, mas evoluímos o software. Destas 5 fases, as 3 primeiras são descritas nessa apresentação, sendo as 2 últimas já oriundas do processo de desenvolvimento adotado. De qualquer forma, iremos passar agora por todas essas fases rapidamente. Antes, porém, devemos esclarecer um ponto. Existem vários pontos onde interpretamos diferente o quadro. O mapeamento do Software Model Generation com Business Model Generation deve ser feito com cautela. Aqui, por exemplo, a implementação no BMG implica em implementar o quadro. Para nós, nessa altura, o quadro já deve estar implementado. Daqui para frente, assume o processo de desenvolvimento. Então tem uns pequenos detalhes de diferença. Gerenciar o quadro como fazemos com portfólio de projeto em engenharia de software não foi discutido aqui. Por exemplo, como geramos uma versão 2 do nosso quadro do software? Como gerenciamos isso? Esse é um ponto importante a ser discutido em outro momento mais apropriado. Fase mobilização. A partir de agora, listamos as definições, atividades, fatores críticos de sucesso e os principais riscos de cada fase do software. Neste caso aqui temos a mobilização. Então o ouvinte pode dar uma olhada rápida em sua definição, as atividades, os fatores críticos de sucesso e os principais riscos. Na fase de compreensão, temos os mesmos elementos e pedimos ao ouvinte para novamente analisar sua definição, atividades, fatores críticos de sucesso e principais riscos. Na compreensão, temos o ponto fundamental de sair das incertezas. Então essa é a fase fundamental, é o objetivo, né, da compreensão. Junto com o design, né? A compreensão e o design trabalham junto de forma uma retroalimentação ali, né? Vai para o design, volta para a compreensão, vai para o design, volta para a compreensão. Então temos aí os principais elementos também do design.
Chegamos finalmente à implementação. Na implementação, entendemos aqui o processo de desenvolvimento personalizado que será usado para construir o software. Temos aí os elementos importantes de definição, atividades, fatores críticos e riscos. E por fim, o gerenciamento. Aqui o software já entrou em produção e temos que continuar o seu gerenciamento. Aí podem entrar técnicas de construções diferenciadas, enfim, metodologias ágeis, que já fazem parte do processo de construção. Você pode ter um processo de construção usando uma técnica de engenharia de software, um processo tipo RUP ou algo similar, e você pode usar na sua manutenção métodos ágeis, por exemplo. Chegamos finalmente ao nosso último slide, contendo um resumo do que foi visto até aqui. Aqui farei um comentário que pode me custar alguma credibilidade, mas preciso me livrar desse medo. Lembra? Do medo? Ir um pouco além do que esperam de nós é para poucos. Nossas ações geralmente são realizadas sempre no espaço para agradar o próximo. Infelizmente, para nossa tristeza pessoal, visto que quanto mais agradamos o próximo, mais nos desagradamos. Meu comentário é relativo ao processo aqui descrito e ao processo de desenvolvimento. Em termos filosóficos, nosso processo está mais alinhado com a visão ágil do que com a visão tradicional do software. Ao meu ver, e sendo sobrevivente dos anos 90, completamente imerso no mundo de processos, sinto-me na posição de relatar essa visão. Ilusoriamente, os processos e as certificações de maturidade acreditavam que eram condições suficientes para produzir um produto de qualidade. Explico melhor. Que tendo o CMMI nível 5 ou MPS nível A, teríamos um produto com qualidade máxima. Isso se mostrou um erro. Não existe essa equivalência. Um processo é necessário, mas não suficiente para isso. Ou seja, podemos ter uma empresa com certificação nível 5, que entrega um software horrível ou que não funciona. Os processos tornaram-se incrementais e iterativos, mas focando-se em atividades do processo, não no produto. As metodologias ágeis que voltaram sua visão para o produto e falaram, peraí, o foco é o produto. Aquele interativo incremental do RUP lá de subir e descer nas atividades, cadê o produto ali? É implícito? É implícito, mas não pode ser implícito, o produto tem que ser explícito. O processo nasceu para atender o produto e não o produto para atender o processo. Dentro dessa questão filosófica colocada aqui, o processo Software Model Generation está também focado no produto como os métodos ágeis. Talvez por estar ainda na indeterminação onde métodos formais não devem ser aplicados. Isso não justifica, por outro lado, o descaso para os métodos mais formais. O uso do RUP ou Openbook, por exemplo. Ao contrário, como já foi dito aqui, devemos usar a teoria da relatividade para explorar o espaço e a teoria quântica os átomos. Um não funciona no espaço do outro. Ainda mais, dependendo daquilo que estamos querendo compreender, cada um tem seu lugar. Voltemos ao quadro do software e ao resumo. Temos aqui o quadro do software e os elementos implícitos que estamos trabalhando. Temos razões sólidas para postular que a construção deste quadro do software nos fornece uma ferramenta até agora não explorada pela área de software, e que seu uso por todos os produtores de software nos dará não só uma linguagem padrão de comunicação, mas também permitirá que inovemos também no software. E com isso possamos gerar valor para nossos clientes e usuários, bem como ser uma ferramenta poderosa para a corporação. Gostaria de agradecer a todos que me ouviram até o final. Sei que foi árduo. E na medida que sejam brasileiros, solicitar que façamos algo pelo nosso país. Nossas crianças. Temos que sair da zona de conforto, temos que falar, temos que nos mostrar, como estou fazendo aqui. Ficamos muito tempo se escondendo, reclamando somente para nossos amigos e parentes, mas ninguém mostra o rosto, ninguém quer sair para defender os nossos próprios direitos. Este país precisa melhorar por nós e para nossos filhos e netos, e somos responsáveis por isso.
Eu, técnico, engenheiro, você, qualquer um, desde que somos brasileiros. Nós que deixamos os políticos fazerem o que quiserem. A culpa não é dos políticos, são de nós mesmos, todo o povo. Enfim, aqui não é o fórum para essa questão, mas deixo aqui minha contribuição. Deixo o meu e-mail pessoal para contato para aqueles que quiserem. Força sempre a todos e muito sucesso. Obrigado.